Você já ouviu falar da Constituição da República Federativa do Brasil? É a nossa Carta Magna, né? Então é a legislação superior a tudo que nós temos aqui no Brasil. Nem tudo que está nela está detalhado. Eu preciso do que para detalhar? Uma legislação específica, uma lei, às vezes lei complementar. Então precisa de legislação para esclarecer algumas coisas que aqui estão. E nem as leis também, muitas das vezes, não aparecem de maneira completa. Lá também nós vamos precisar de alguns outros detalhamentos. Muitas das vezes, detalhamentos, sabe como que são chamados? De resolução. E essa é a nossa aula hoje. Então eu, professor Adriano, vocês aí, alunos do 8º ano de língua portuguesa, junto com Zion aqui, belezinha, Zion? Nós vamos ficar com vocês e vamos discutir então sobre esse assunto, do que funciona, para que servem as resoluções e falar de uma resolução específica, de uma legislação que veio daqui. Um dos artigos da Constituição fala que a criança tem total prioridade na sua defesa, enfim, nos seus direitos em geral. E daí vem uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei tem vários pontos que precisam ser explicados, trazendo outras informações, e daí para isso surgem as resoluções. Vamos falar sobre isso. Então o nosso objetivo hoje é relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local, que envolvam direitos, em especial de crianças, adolescentes e jovens, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos, sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e de uma atuação pautada pela ética da responsabilidade. Já sabem então o conteúdo, que é a resolução, os objetivos estão aqui. Agora eu pergunto para vocês, crianças e adolescentes podem ser entendidos como consumidores ou consumidoras? Eles ou elas podem ser direcionadas a campanhas publicitárias para esse público? Ou seja, campanha que incentiva a compra de produtos? Você sabe me informar? E aí? Claro que sabe, né? Vamos lá. O CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele, com base nessa pergunta aqui, claro que não nessa aula, nessa pergunta, mas com o mesmo raciocínio, ele pensou, falou, não, peraí, a criança tem que ser protegida, porque a legislação nos informa sobre isso. A legislação fala que a criança tem que ser protegida, daí surge o Estatuto da Criança e Adolescente, e o CONANDA, em relação à propaganda abusiva, que ele considera abusiva qualquer propaganda direcionada ao público infantil, escreveu a Resolução 163 de 2014. Então essa resolução vai falar da abusividade, do que pode, o que não pode, como que funciona, quais são as formas de propaganda que devem ser evitadas. O que é o CONANDA, então? O CONANDA é um órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo, vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que atua como instância máxima na formulação e deliberação e controle das políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal, fiscalizando o cumprimento e aplicação eficaz das normas do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, criado pela Lei 8242, de 12 de outubro de 91. Possui especificamente a competência de elaborar as normas gerais da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e Adolescente, fiscalizando as ações de execução, ressaltando assim sua função de controle de todo o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, do qual fazem parte toda a sociedade e todas as instituições do Estado. Então este órgão, ele auxilia na fiscalização dos direitos de você aí, do seu direito aí.
adolescente, da criança, do seu irmãozinho menor, das demais crianças e adolescentes do Brasil. Então é um órgão que atua somente no Brasil e ele, para esclarecer eventuais dúvidas, ele elabora uma série de resoluções a esse respeito. O CONANDA, por exemplo, não pode falar sobre um tamanho de uma televisão que deve ter, a cor que um jaleco pode ter. Não, isso ele não vai falar, porque não é da alçada dele. Mas ele vai falar como que as propagandas podem falar, qualquer coisa em relação à criança. Não só as propagandas, mas tudo que for relacionado à criança e ao adolescente, ele vai trazer informações. Essas informações aparecem pelas resoluções editadas por esse conselho. Então, todo o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, todos eles fazem parte, então, estão relacionados diretamente ao que o CONANDA faz. Então aqui ele possui esse dever e a competência constitucional prevista de zelar pela devida e eficiente aplicação das normas de proteção às crianças e adolescentes no Brasil. Inclusive, para exercer tal dever, pode editar resoluções, a quais são atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Daqui que eu estava lendo no início da aula, observando ali o artigo 59, que ele que vai falar dos atos normativos. O CONANDA, então, está amparado pela Carta Magna, pela nossa maior legislação da nossa nação. Então, tudo ele trabalha dentro da lei. Nada à margem da lei, então ele desenvolve e desempenha esse papel. A resolução 163 do CONANDA, o que será que ela diz? Essa resolução é importantíssima para esse conteúdo que nós estamos falando aqui, que é da relação à propaganda abusiva, em relação ao que pode e o que não pode ser direcionado às crianças. Vamos ver então aqui o que está dizendo. O documento normativo dispõe que é abusiva a prática do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, por meio de aspectos como linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança, representação de criança, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, personagens ou apresentadores infantis. Então, todos esses itens aqui elencados estão dentro da resolução 163 do CONANDA, desse conselho. Então, que vai trazer vai falar o que pode, isso aqui não pode. Então, uma voz de criança, uma pessoa fantasiada de criança para vender um artigo que é direcionado à criança, utilizar personagens de desenhos animados para vender um produto específico, não pode. Não pode, está tudo aqui, Então, excesso de cores, as trilhas sonoras de músicas infantis, não pode. E aquelas músicas infantis, gente, que grudam na cabeça, Imaginem lá uma propaganda que fica aquela musiquinha repetindo alguma coisa lá, Ajuda muito na venda do produto. Vamos agora, então, desenvolver uma atividade, vamos responder a uma questão para ver se está tudo dentro do que vocês estão acompanhando aí, se está bem certinho, tudo tranquilo. Vejam lá então, após as leituras, você já pode responder com segurança. Crianças e adolescentes podem ser entendidos como consumidores e a eles podem ser direcionadas campanhas publicitárias, ou seja, campanhas que incentivam a compra de produtos? Então, veja que ele falou bastante aqui sobre isso já. Pensem nisso. Pode, não pode, é ou não é? Eu vou ficando aqui. Você fica aí, hein? Vai lá, eu espero você e faça atividade.
Bora lá responder? Vamos lá então, responder não, corrigir. Vamos lá então rapidinho corrigir. Vamos ver lá. Após a leitura você consegue já responder essas questões, né? Será que a criança então pode ser este alvo, pode ser considerada, né, como consumidores? As campanhas podem ser feitas diretamente a elas? Será que sim? Será que não? Vamos lá, acompanhem comigo a correção. A resolução 163 do CONANDA diz que é abusiva a prática do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança. Criança, pessoa que tem 12 anos de idade, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Tá aí, né, meu querido e minha querida? Lá então, o CONANDA, nessa resolução, ele fala que não pode, não é possível. É contra a legislação. E ele está se baseando no quê? Tem outro aqui, Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal. E ele se baseia aqui para conseguir trazer essa resolução, para informar para nós essa legislação específica. Lembrando que resolução, ela faz parte do campo jurídico, faz parte então do campo da legislação também. Qual é o efeito prático, então, dessa resolução? Essa 163 que nós estamos falando aqui nesse vídeo, nessa aula. O efeito prático é a ilegalidade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança. Isso que é o efeito prático. Não pode. Não pode. Então, se ligar a TV e tiver na TV lá uma propaganda direcionada às crianças, diretamente ao público infantil, não pode. É contra a lei. É contra a resolução do CONANDA, que segue o Estatuto da Criança e Adolescente, que por sua vez vem da Constituição Federal. Então tudo isso está englobado ali, então a pessoa está infringindo todas essas normas e regulamentos. A referida ilegalidade advém da Lei 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, que proibiu a publicidade abusiva em seu artigo 37. Vale lembrar que a publicidade abusiva é aquela que atenta contra valores sociais, como exemplifica de forma não taxativa o parágrafo 2º do mesmo artigo. Vamos ver o parágrafo 2º? Então, olha quanta coisa está informando ali. Voltando ali, ó. Então, vem lá do Código de Defesa do Consumidor. Vocês viram quantas legislações estão relacionadas diretamente à proteção da infância e da adolescência? Não é só uma, não é só o estatuto, mas são resoluções de conselhos, resoluções estaduais, leis estaduais e o próprio Código de Defesa do Consumidor fala disso, que fala, não, peraí, nada de publicidade abusiva, não permite isso. Vamos continuar lá, aqui é o que está falando. Parágrafo 2º, esse símbolo é símbolo de parágrafo. Lembrando que legislação, artigos, enfim, parágrafos, nós vamos ler do 1 ao 9 como numeral ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, até o 9º. A partir do 10, ele vem para cardinal. Então, artigo 10, artigo 12, artigo 13, artigo 45. Então, nós temos aqui o parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras publicidades, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição e se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Aqui, então, no Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós essa informação. Ele traz aqui o que é abusivo ou o que não é abusivo. Então, qualquer situação que vai explorar da criança é considerada abusiva. Vendeu para a criança é considerado abusivo. O que devemos fazer, então, em relação às publicidades infantis que vemos? Se você vê uma publicidade, não só na TV, porque lá nos canais, no YouTube, a publicidade disfarçada. A pessoa vai lá, os recebidos,
Será que isso é recebido? A empresa manda um recebido para a pessoa lá, ganhou, parabéns. Ganhou. Não, ela quer que mostre aquele recebido. Ela quer que o youtuber vai lá, abra, mostre, fala da marca, não sei o quê. Esse youtuber está vendendo o seu tempo, né, vendendo publicidade e fazendo publicidade de forma velada, de forma escondida. Inclusive pode ser denunciado no próprio canal. O próprio canal pode ser denunciado por esse tipo de publicidade. Veja lá então, além de demonstrar a sua indignação diretamente aos perfis das empresas em redes sociais, as publicidades infantis devem ser denunciadas aos órgãos competentes do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o Ministério da Justiça, os PROCONs, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, procurar os órgãos por direito. Ainda, uma reclamação formal pode ser feita diretamente às empresas anunciantes por meio dos canais de comunicação com o consumidor que elas obrigatoriamente devem disponibilizar. Visto isso, vamos a mais uma atividade e terminando essa atividade, vamos conversar mais um pouquinho daí. Conforme o artigo 2º do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a referida ilegalidade advém da Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. As publicidades infantis devem ser denunciadas aos órgãos competentes. Os termos em destaque são hiperlinks. O que é um hiperlink? O que pode indicar que se trata de um? Já parou para pensar nisso? Olha, quando você está navegando na internet, tem vários hiperlinks. O que será que é? Fique aí, eu fico aqui, a gente já volta. Vai lá, hein? E aí, meu querido e minha querida, vamos corrigir? O que será então que são os
hiperlinks, né? O que ele pode indicar? Observe lá então, o hiperlink indica que um texto foi publicado pela web, né? Ali pela internet. Para saber se é basta clicar sobre ele. Se você no computador é levado a outro texto, outra página, outro arquivo, então teve acesso ao conteúdo devido a hiperlink. Clicou, vai para outro local, é o hiperlink. Normalmente está grifado, está em azulzinho ali, é a característica, é a maneira de demonstrar o hiperlink. Quando você vai ler uma legislação, por exemplo, lá na internet e tem os hiperlinks, ela vai jogar para outros textos, outras legislações que são referentes a ela. A publicação de textos na internet criou um hábito de leitura diferente do tradicional. Pensa aí, como você lê um livro impresso, né? Da frente, né, do início, para o final, normal, né? Eu vou ler aqui, ó, normalzinho. Mas e aí, as páginas da internet, você lê da mesma maneira? Não lê, né? Você pode até ler na sequência, mas aparece no meio lá um linkzinho, ou um hiperlink. Você clica, vai para outra página. A partir dali você se interessou por outra. E vai indo. Então, nós conseguimos fazer uma leitura não linear. Essa é uma coisa interessante que o hiperlink nos proporciona, né? Um texto que se associa a outros textos, então de forma não linear, ó, eu clico aqui, vou para lá, vem para cá, e posso voltar para cá. Esse tipo de texto é o hipertexto, que é muito importante na legislação, na internet, né, nos textos online, que você pode achar outras legislações a partir deles. Tranquilo? Belezinha? Retomada, na aula de hoje, então, fizemos a leitura de alguns trechos de um texto que apresenta e comenta a Resolução 163 do CONANDA. Esta resolução determina como abusivo o direcionamento de publicidade de comunicação comercial a crianças e adolescentes. Também vimos do que se trata e como funcionam os hiperlinks, meus queridos e minhas queridas. Eu vou ficando por aqui, vocês ficam por aí e tchau! Tchau, tchau.